Olá, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Meu nome é Aline Daroni e nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que todos nós fazemos em algum momento da nossa vida, que é: o que acontece quando a gente morre? É uma pergunta básica, né? Porque a gente tem a certeza que um dia a gente vai morrer. Essa é a certeza absoluta que todos nós temos. Mas o que acontece quando a gente morre? O que acontece quando a gente perde esse corpo físico? Bem, eu vou trazer a minha visão, a minha crença, dentro dos preceitos espiritualistas. Mas é claro que a gente pode discutir, a gente pode trazer vários fatos, questões de crenças, que é muito importante para a gente sempre refletir sobre esse assunto. Mas para mim, uma coisa que é muito clara é que nós não nos esgotamos com o nosso corpo. Nós somos, na verdade, essência fluídica, nós somos energia e nós somos infinitos, ou seja, nós não temos um tempo, nós não temos um acabar, né? Então, nós somos imortais. O espírito, ele é uma energia e ele vai se modificando conforme a sua necessidade evolutória, tá? Mas vamos lá. Quando acaba esse corpo físico e a gente morre, seja por idade, por doença, por qualquer questão que tenha acontecido, o nosso espírito, a nossa essência, ela se desprende desse corpo que foi utilizado como um mecanismo de evolução para esse plano que a gente precisava passar, que é o plano de terceira dimensão encarnado. Então a gente perde esse corpo, o nosso corpo espiritual, ele se liberta desse corpo físico e ele passa a viver a vida dele do plano espiritual, que é dentro da frequência em que ele está. Ele passa a ter as experiências dentro do plano vibracional em que o nosso espírito se encontra, né? Ainda esse planeta é a prevalência da quarta dimensão. Nós estamos percorrendo um caminho para chegar na quinta dimensão, mas por enquanto nós estamos na quarta. Então vamos trabalhar em cima disso para depois, em outro vídeo, falarmos um pouquinho mais da quinta, como eu já trouxe nos primeiros vídeos desse canal, mas não é o foco aqui. Então, acontece, nós vamos para o plano espiritual e ali a gente passa a ter as novas experiências dentro da nossa nova realidade. Lembra que, quando eu já citei em alguns outros vídeos, que uma das premissas que a gente encarna é termos a experiência do que nós precisamos passar como expiação e provas, questões que nós precisamos moldar dentro do nosso caráter espiritual, que a gente precisa trabalhar de nossas falhas morais e que é muito importante a carne para isso, principalmente porque ela limita as nossas lembranças de que a gente foi, das coisas que a gente já fez em outras vidas, porque nós não somos uns seres de pouca idade, nós não somos seres que têm 40, 50, 100 anos, nós somos seres já bem mais velhos que isso, já vivemos bastante experiência, bastante questões ali, mas hoje a gente não lembra por causa do nosso campo vibracional, que é muito pesado, e também por causa do nosso campo físico, o nosso corpo, que ele não permite a gente acessar também tantas memórias. Então, quando a gente morre, a gente nos reconectamos 100% ao nosso plano astral, ao nosso corpo astral, a gente se reconecta com uma parcela da nossa lembrança espiritual, da nossa lembrança de vivências de outras vidas encarnados ou de outras experiências no plano espiritual. Então a gente vai aos poucos nos reconectando com toda essa nossa essência espiritual. E isso vai trazendo uma bagagem e compreensão de quem nós somos muito grande. Então, quando a gente morre, a grande verdade é que a gente reacende. É como se fosse uma fênix, porque a gente tem a possibilidade de nos reconectarmos com a maior parte da nossa essência, quem nós somos, o que a gente já fez, a parte boa e a parte ruim. Então também tem essa questão, tá? Porque se nós estamos nessa faixa vibracional que nós estamos hoje, quer dizer que nós temos mais coisa ruim do que coisa boa, tá? E um grande parênteses antes de eu continuar esse assunto é a questão grande, muito engraçada, que muitas pessoas querem saber de vidas passadas e se conectarem com isso. E, claro, eu entendo a curiosidade, mas é que todo mundo quer ser uma rainha, quer ser um grande imperador.
Só que devo confessar a todos que não é bem assim, tá? A maioria de nós fomos pessoas comuns, sofredoras, pecadoras e que não tem muita glória não, tá? Então não é tão legal assim lembrar do que nós fizemos na vida passada. Mesmo porque, pelo menos no meu caso, eu tenho muita vergonha muitas vezes de lembrar coisa que eu fiz semana passada. Eu fico imaginando de lembrar de vidas passadas. Então, eu não tenho curiosidade de saber nada do que eu fiz nas vidas passadas, mas a gente se reconecta sim quando a gente perde a parte física. Lembrando, gente, que nós vamos nos reconectando dentro das nossas necessidades, dentro dos nossos méritos também, tá? Então, as coisas, elas são também individualizadas, ou seja, cada pessoa tem um tipo de processo para essas memórias, esse reconectar com a sua essência, tá? Mas uma coisa é certa, quando nós morremos, nossa amplitude de consciência e a visão espiritual nos permite é muito grande. Então, a gente começa a ter uma consciência muito maior da consciência limitada que é do corpo físico. Então, vamos lá, morremos. O que acontece nesse ponto? Bem, gente, normalmente a gente é resgatado. Todos nós temos a possibilidade de resgate. Todos, tá? Todo mundo, independente do que você tenha feito na sua vida, é importante, tem a oportunidade de resgate. Tem oportunidade de ser recebido por pessoas queridas, como parentes que vêm nos resgatar, como pessoas queridas de outras vidas que a gente não lembra, mas que querem estar ali com a gente, trabalhadores que a gente já trabalhou em trabalhos voluntários e a gente não se recorda, mas a gente já trabalhou junto, pessoas ali que estão apenas para ajudar. Então, nós temos sempre uma grande gama de seres espirituais que estão ali para nos recolher, nos recebermos no plano espiritual. Claro que tem pessoas que fazem a passagem para o plano espiritual de forma muito violenta ou forma muito pesada energeticamente. Então, pode ser que o espírito não perceba esse resgate, porque ele não consegue visualizar esse resgate. Mas que todos nós, de alguma forma, somos assistidos, nós somos, tá? Então, o que acontece? A gente vai, né, tem um desconectar da matéria e passamos a ter maior sutileza ali, vamos aos poucos nos reconectando com a nossa consciência, tá? Algumas pessoas precisam ser encaminhadas para centros de reabilitação, outras pessoas aos poucos vão se conectando e logo já começam a ter uma compreensão do que aconteceu, onde está, e conseguem levar de uma forma muito mais natural. E tem também aquelas pessoas que ficam num tipo um torpor, que ainda não conseguem se conectar com o plano espiritual, entender o que aconteceu com elas, ou vivem em negação, ou ainda tem muita culpa, alguns sentimentos que não conseguem se desconectar e com isso abrir os olhos espirituais para a nova realidade. Então eles ficam num estilo de torpor, tá? Tem aqueles também que são muito presos à matéria, então eles não querem se desgarrar dos lugares, das coisas, das pessoas na qual ele viveu no mundo encarnado. Isso tomar muito cuidado, sabe? Porque essas pessoas muitas vezes elas podem acabar se tornando obsessoras das pessoas que ela ama, ou dos lugares, ou das coisas, das pessoas, e que ela tinha muito carinho. E ela, sem perceber, ela pode acabar virando obsessora. Então, existe sim, aquelas pessoas que são mais materialistas e que não conseguem se desgarrar das lembranças ou de tudo que viveu no plano material. Então, elas pode passar anos, milênios até, vinculada ao plano terrestre ou às coisas do plano terrestre, sem ao menos se desvincular do que passou aqui ou o que aconteceu aqui. Então, nós somos, via de regra, recebidos por pessoas que a gente gosta e que com o recobrar, a gente vai lembrando de tudo, pegando a consciência, convivendo com essas pessoas que vão nos reapresentando a real vida, que é a vida espiritual. Então, nós vamos relembrando a nossa casa, relembrando as nossas realidades. O plano espiritual, ele nada mais é do que uma vida comum, como a gente mais ou menos conhece por aqui. Porque o plano
material, ele é um reflexo, é um espelho muito bem deturpado da realidade que é o plano espiritual. Então lá nós namoramos, estudamos, evoluímos, criamos relações, construímos coisas. Então nós temos tudo no plano espiritual, nós temos profissões no plano espiritual, nós temos conquistas, temos música, temos até comida, mas de uma forma muito mais sutil, é outro tipo do que a gente imagina. Mas o que eu quero dizer é, existe uma grande vida, muita vida depois da morte. Muita descoberta, muita amplitude de consciência, muito estudo, muito de tudo. Então, não é para a gente ter medo, é para a gente entender que a morte nada mais é que a volta para casa, que é a amplitude total da nossa consciência do que está muito limitada aqui na matéria para as coisas reais da vida. Nós ali no plano espiritual passamos a não ter mais a carne que protege algumas coisas nossas. Então lá os nossos sentimentos, eles são muito mais expostos, eles são muito mais abertos. Então a gente não consegue muito fingir quem nós somos aquilo, porque nós somos espírito, nós somos energia. Então, tudo que você emana, todos conseguem ver, né? Então, isso no plano espiritual é muito claro, é muito óbvio. Então, tudo que a gente sente, tudo que a gente emana, lá fica muito mais em evidência. Mas a nossa vida continua, e ela continua com todas essas experiências que eu trouxe para vocês, tá? Então, fica aqui uma introdução, novamente, de o que acontece com a gente quando a gente morre e o que esperar quando a gente morre. Espero que isso só tranquilize a todos vocês para entenderem que é uma passagem, pode dar medo, mas a grande verdade é que a gente volta para nossa casa e nós somos recebidos de braços abertos e para uma grande experiência de relembrar, reviver e voltar a viver a nossa vida real, que é a vida espiritual. Espero ter ajudado. Se você gostou, dá aquele joia. Vamos conversando, comente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!